Falar um pouco do maçalote aqui, não? Então, qual que é a função do maçalote, né? Então, o maçalote, né, ele é descrito corretamente como um reservatório de metal líquido, né, localizado fora da peça ou sobre a peça, né, nesse caso aqui. Então, ele atua como que uma fonte térmica, né, que ele vai se solidificar por último, e como uma fonte volumétrica, né? Então, ele fornece metal, né, para compensar a contração. Então, aqui alguns exemplos, né, de maçalote aqui numa simulação, né? Então a gente vê que já na simulação nesse caso, né, ele já apresenta uma falha, né, nesse maçalote e é justamente para isso que ele está aqui, né, pra ele compensar essa minha contração, né? Então ele vai fornecer metal, né, para minha peça quando ela contrair, né, e o defeito vai estar localizado no maçalote, né? Então aqui também, ó. Então aqui houve o enchimento da peça por essa bacia, né? Veio pelos canais de distribuição, ataque, e aqui são os meus quatro maçalotes que estavam posicionados aqui em cima da peça, né? Então, quando a peça contrai, esse meu maçalote lá, ele é uma reserva de metal, né? Então, ele vai fornecer metal para essa minha peça e quando aparecer o defeito, né? Esse defeito vai aparecer dentro desse meu maçalote, né? Então, depois desse maçalote, ele é descartado, né? Então, depois ele volta de novo para o forno, ele funde novamente, né? Então, o objetivo é que a falha, né, que vai dar, né, que é o rechupe, ele apresente dentro desse maçalote, né? E o ideal é sempre que tenha, né, esse rechupe, não. Então quer dizer que meu maçalote está atuando de forma correta, né? Ele foi calculado da forma correta. Então, na prática de fato, né, então toda peça vai contrair, né? Então a pergunta correta não é vai ter rechupe, mas onde esse rechupe vai aparecer? Então esse maçalote, né, serve para deslocar, né, o rechupe para fora da peça, foi o que eu comentei antes. Então, o rechupe vai apresentar no meu maçalote e não na peça, né? Então, concentrar defeitos em uma região descartável, né? Então, só uma analogia, né? O maçalote é como uma caixa de água em um prédio, né? Enquanto há água nela, os andares continuam abastecidos. Então, o maçalote é como uma caixa d'água, né? Em um prédio, enquanto há água nela, os andares continuam abastecidos. Então, maior temperatura, né? Tem que estar sempre no meu alimentador, né? Que vai ser meu último ponto, né? A solidificar, né? Então, a menor temperatura seria na peça, né? E a minha solidificação, né? Direcional, né? Principalmente para aços, né? Então, isso aqui vai acontecer, né? No conceito do meu volume sobre a área, né? Seria, no caso aqui, meu módulo, né? Que a gente explicou no capítulo anterior, né? Então, quem solidifica por último alimenta quem solidifica antes. Então, os três requisitos, né, para uma peça fundida aceitável, né, para visar defeitos, o projeto deve atender esses três requisitos. Seria o requisito térmico, o volumétrico e o requisito da distância. Então, esses três, né, eles atuam juntos e atender só um ou dois, né, não garante peça sã, né? Então, o requisito térmico, né? Então, o que ele diz? Então, ele deve existir um gradiente térmico positivo em direção ao meu maçalote, né? Ou seja, a peça deve solidificar antes e o maçalote deve se solidificar depois, né? Então, em termos simples, né, o calor precisa fugir da peça em direção ao maçalote, né, e não em direção o maçalote precisa fugir da peça em direção ao molde e não em direção ao maçalote. Então, alguns fenômenos metalúrgicos, né, envolvidos, né, a solidificação direcional, né, principalmente para aço, né, controle da frente de solidificação, extração de calor pelo molde, né. Se a frente de solidificação se fecha dentro da peça, forma-se rechupe isolado, né, alimentação impossível, né. Então, isso aqui é, né, então, a minha alimentação, o ideal, né, sempre o que? Direcional, né, para o meu maçalote, né, principalmente em aços, né. Quando você fala em ferro fundido, né, então a gente deve ser calculado esse maçalote, né, para que a minha seção, né, de ligação entre a peça, ela se solidifique um pouco antes, né, para mim aproveitar a minha expansão da minha grafita, né. Isso a gente vai falar um pouco lá na frente, né.
Então, mas quando se fala em aço, né, o ideal é uma solidificação direcional para o massalote, né? Então, analogia simples aqui, imagina esse gelo se formando em uma garrafa, né? Se congela no gargalo primeiro, o líquido preso, né? Defeito. Se congela no fundo para cima, o líquido consegue alimentar, né? Então, se isso falhar, né, posso ter rechupe interno, uma porosidade concentrada, né? Ilhas líquidas, né, isoladas. Então, na minha simulação aqui, né? Então, aqui na minha análise de fração líquida, né? E sólida, né? Então, vejo que aqui, no caso, vai ser o último ponto, né? A se solidificar, né? Então essa peça aqui ela já tem uma geometria, né, que ela favorece, né, a minha solidificação direcional, né, nesse sentido aqui, né. Então as minhas isotérmicas vão se formando onde tende a ter a minha falha aqui. Então eu vou acoplar um massalote nessa extremidade aqui, né, e essa minha solidificação tende a ir tudo para o meu massalote, né. Então esse defeito que tende a dar aqui no centro da peça, né, se eu colocar um massalote aqui, eu puxo esse meu centro térmico aqui pro massalote, né? E a falha vai apresentar no meu massalote. Então, o meu requisito volumétrico, então o volume do massalote, né? Ele deve ser suficiente para compensar a contração total do sistema, né? Não basta solidificar por último, precisa ter metal o suficiente, né? Então, é onde a gente calcula o volume do meu massalote, né? O tamanho dele, o tanto de metal que vai ter. Então, contração líquida, contração de solidificação, né? Densificação interdendrítica. Então, mesmo com um gradiente térmico correto, né, se o volume for pequeno, vai faltar metal, né? Então, um volume é importante, né? Só uma analogia, né? Aqui, né, um copo furado ligado a um reservatório, né? Se o reservatório for pequeno, né, ele vai esvaziar rápido. Se ele for grande, né, então ele vai manter o nível. Então, onde eu preciso calcular o meu volume ideal do meu massalote, né? Nem muito grande, né? Porque senão eu vou estar jogando metal fora, né? Usando um maçalote maior do que não precisa, vou perder em rendimento metálico, né? E o requisito da distância de alimentação, né? Então existe uma distância máxima que o metal consegue percorrer, né? Para alimentar a peça, né? Mesmo com o gradiente térmico correto, volume suficiente, o metal pode não conseguir chegar, né? Então tem algumas diretrizes que são usadas, né, sobre a distância de alimentação, né? Então o meu maçalote ele consegue alimentar até um certo ponto, né? É bastante usado duas vezes a espessura, né, da minha peça, né? O maçalote consegue alimentar. Mais para frente a gente vai ver cada passo desse, né, separadamente. Então, alguns fenômenos envolvidos, né? Então, o meu crescimento dendrítico, né, aumento da minha fração sólida, perda de permeabilidade, né, interdendrítica. Então, com o avanço da minha solidificação, né, os canais do líquido se fecham e a alimentação fica disponível, né? Impossível no caso. Então, a minha consequência se falhar, né, eu vou ter algum rechupe, né, longe do maçalote, porosidade localizada, né, e peças grandes com poucos maçalotes mal posicionados. Então, os três requisitos se conectam, né? Então o meu requisito térmico, né? Então, a pergunta que responde a isso é quem solidifica por último, né? Então, aonde eu vou fazer o cálculo do meu módulo térmico, né? Para mim ver qual que é o último ponto a se solidificar. E lá vai ser meu ponto quente, né? O meu hotspot, onde eu preciso colocar uma alimentação, que seria uma salote, né? O volumétrico, né? Se eu vou ter metal o suficiente, né? O quão grande é esse volume do meu maçalote e a distância da alimentação, né? O quanto o meu metal, né, ele consegue chegar, né? Então, se qualquer resposta for não, né, então tem o risco a ter algum defeito, né? Então, só lembrando, né, uma salote bom não é grande, né? Ele tem que ser o que? Eficiente, né? Então, aqui, né, só algumas normas, né, que a gente deve ter sempre observar, né, quando vai fazer um projeto de uma peça, né? Que só um exemplo de uma norma, né, uma ASTM E446, né? Que elas falam sobre defeitos e descontinuidades, né, em peças fundidas, né. Então sempre é bom quando vai fazer um projeto verificar com o seu cliente, né, se o desenho não traz isso, né, ou até mesmo se traz, se é uma coisa negociável, né,
qual o nível de aceitação que eu posso ter na minha peça, né? De defeitos internos, principalmente rechupes, né? Porque às vezes tem peças muito complexas, né? Que tu não consegue fazer uma alimentação adequada dela, né? Porque ela tem muitos pontos quentes devido à dificuldade de extração, de tu fazer a linha de divisão da peça, macharia. Às vezes tu vai colocar uma salote em alguma região, vai ficar muito difícil para rebarbar a peça. Tu pode mudar também, né, o perfil da peça. Então é sempre bom negociar isso, né? E se possível também, como eu comentei, né, fazer algumas deformações na peça, se possível, né, para facilitar a minha alimentação. Alimentação, evitar machos. Isso tudo é uma coisa que é negociado durante o desenvolvimento, né? O ideal é sempre procurar, né, a gente prever esse tipo de defeito, né? Porque depois que está feito o projeto, né, aí renegociar essas partes já é mais complicado, né? Essa parte seria isso.